Você acredita que lidar com pessoas é difícil? Se a resposta é sim, me acompanhe que hoje eu vou falar sobre trabalho em equipe. Olá, meu nome é Claudio Schneider e estou aqui hoje para falar de um tema muito especial. Hoje eu vou falar sobre trabalho em equipe. Mas antes mesmo de eu começar esse tema, eu fiz uma enquete nas redes sociais e perguntei para as pessoas qual o tema que você gostaria que eu abordasse. Coloquei 3 temas. Falei sobre trabalho em equipe, como lidar com pessoas difíceis e como construir uma equipe do zero. Uma coisa que eu achei muito bacana é que realmente foi muito parelho. Eu quero agradecer a todas as pessoas que colocaram lá a sua opinião. Muito obrigado, a sua opinião sempre é muito importante. Mas tinha uma pegadinha no meio. E qual era a pegadinha? Como trabalhar com pessoas difíceis. Vamos parar para pensar. Quando eu estou dizendo que pessoas são difíceis, ou quando eu quero trabalhar com pessoas difíceis, primeiro eu tenho que refletir o que é uma pessoa difícil. O que é uma pessoa difícil para mim pode não ser uma pessoa difícil para você, concorda comigo? Trabalhar com pessoas difíceis é uma questão muito relativa, depende de cada um. E toda vez que eu estou falando que pessoas são difíceis, eu não estou falando das pessoas. E sim, eu estou falando das minhas dificuldades quanto a lidar com pessoas. O que para mim pode ser uma coisa fácil, para você pode ser difícil. O que depende são os limites de cada um, de compreensão, de entendimento. Portanto, não existe, e se houver, e eu já vi que tem na internet, muitos manuais e muitos vídeos como lidar com pessoas difíceis, eu vou te explicar uma coisa, eu posso falar de diversos tipos de comportamento. Mas como lidar com pessoas difíceis é um manual absolutamente impossível, porque cada pessoa tem uma forma diferente de pensar, tem uma forma diferente de sentir, cada pessoa interpreta o outro de uma forma totalmente diferente. Por que eu escolhi o tema trabalho em equipe? Porque vai abranger vários tipos de comportamento, seus principais desafios, e vou falar também de algumas possíveis soluções, dependendo de cada um, é claro. Mas o tema, como construir uma equipe do zero, está aqui anotadinho e em breve eu vou falar sobre isso, porque é um tema muito bacana. Hoje, nós estamos no final do ano de 2019, então chegando perto em 2020, eu acredito que para iniciar o ano de 2020 com um vídeo como esse, como construir uma equipe do zero, deve ser muito vantajoso, bem legal para você que quer empreender, que tem planos de um novo ano que se inicia, não é? Bom, mas vamos lá. Vamos falar, para a gente falar sobre trabalho em equipe, antes de mais nada, eu quero falar sobre a diferença entre grupos e equipes. O que são grupos e o que são equipes? Grupos nada mais são do que 2 ou mais pessoas com os seus objetivos, cada um com o seu objetivo individual, que se reúnem e com os seus objetivos tentam alcançá-los, ou seja, não há um objetivo em conjunto, cada um tem o seu objetivo. Existe um teórico que se chama Maslow, que criou uma pirâmide de necessidades, e ele disse que cada um de nós seres humanos temos necessidades específicas dependendo do nível. O primeiro nível é o nível básico. São as necessidades básicas, necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir, ter uma casa para morar, nada mais, nada menos do que as primeiras necessidades são, primeiro eu preciso me atender. A segunda necessidade é a necessidade de segurança. Isso está relacionado também ao convívio em família, a uma estabilidade no emprego, São pessoas que buscam estabilidade, que buscam uma zona de um certo conforto. O terceiro nível, ele é um nível de socialização. Eu já atendi as minhas necessidades, eu estou seguro, estou com emprego, está tudo tranquilo, mas eu preciso me relacionar com gente, com pessoas, conhecer pessoas novas, pessoas diferentes. O quarto nível é o nível de status. Ele nada mais, nada menos do que está relacionado às condições de poder. O como você se relaciona com a sua autoestima, o seu status, o seu nível de força e domínio de uma determinada situação ou de um grupo. E
O quinto nível é o nível de autorrealização, é quando você já não está mais nem no básico, nem na segurança, você realmente agora, o que me completa? Qual é o meu sentido de vida? Isso não significa que nós temos que caminhar exatamente nível após nível, mas cada um de nós está em um momento e um nível de necessidade. Em um grupo, cada pessoa tem a sua necessidade totalmente diferente. O que acontece é que em um grupo, cada pessoa está conectada apenas com a sua necessidade. A gente até compartilha informações, mas esse compartilhamento de informações nos ajuda para que cada um de nós possamos nos realizar nas nossas necessidades e objetivos individuais. E o que é uma equipe? Uma equipe já é quando esse grupo se relaciona, quando há uma relação entre essas pessoas voltadas para um objetivo em comum. Ou seja, por que nós estamos todos aqui? O que nós queremos, além das nossas necessidades individuais, é claro que cada um tem a sua necessidade, mas o que nós queremos em conjunto, o que nós possamos alcançar em conjunto. Quando nós estamos falando de uma equipe, as individualidades deixam de ter tanta força e passam a dar espaço para a complementariedade. As minhas qualidades servem para complementar aquilo que falta no outro, para que cada pessoa, trabalhando de forma linear, se complemente. E essa complementariedade sempre em prol de um objetivo em comum. E aí você deve estar se questionando, Cláudio, como que eu sei se eu estou em um grupo ou se eu estou em uma equipe? Eu posso afirmar uma coisa, a maior parte das empresas não trabalham em equipe. Até podem pensar que sim, mas a maior parte das empresas trabalham em grupos. Cada pessoa está lá. Claro que nós temos necessidade do nosso salário, nós temos a necessidade de poder, de autoestima, de autorrealização. Cada pessoa está com o seu objetivo, mas poucas vezes as empresas conseguem conectar essas pessoas. Trabalhar em equipe é quando há essa conexão. E não tem como isso acontecer se não há diálogo, se não há conversa, se não há compartilhamento de informações, se não há compartilhamento de metas, se não há um desejo comum entre todos. Então é muito importante, para termos uma equipe, é importante que essa equipe esteja se relacionando e combinando os seus objetivos em prol de um objetivo comum. E se trabalhar em grupo é altamente desafiador, trabalhar em equipe é mais desafiador ainda. Para que nós possamos crescer em conjunto, nós temos que entender uma questão muito importante. Todos nós somos diferentes. Cada pessoa tem um conjunto de pensamentos, de formas de viver. Cada pessoa tem um plano diferente. Combinar isso é preciso de um propósito muito forte. É preciso que a equipe saiba por que nós estamos trabalhando juntos. O que nós queremos, qual é a nossa visão de um mundo melhor. O que nós podemos construir através do compartilhamento das nossas habilidades. E entender também que se todos pensarem da mesma forma, se todos forem com o mesmo tipo de comportamento, dificilmente o grupo vai se tornar uma equipe. Por quê? Porque é justamente na complementariedade que há o ganho coletivo. É justamente quando nós somamos aquilo que nós temos de melhor. Nós entendermos que tem pessoas que são melhores no relacionamento, tem outras pessoas que são altamente disciplinadas, perfeccionistas, têm uma relação melhor com a disciplina e com a persistência. Essas pessoas ditam muitas vezes o ritmo. Aquelas pessoas voltadas para relacionamento são muito boas com contato com o cliente, com contato com pessoas, para manter a harmonia no local. Também há pessoas que são altamente realizadoras,
Tem pessoas que são altamente detalhistas, gostam das coisas nos mínimos detalhes. Se nós não entendermos que essas diferenças podem vir a somar, a tendência é que nós queiramos que o outro seja como a gente é. Mas se o outro for como a gente é, o grande risco que corre é que o outro tenha os mesmos defeitos que nós temos. É uma ignorância nossa querer que as pessoas pensem como a gente pensa. A sabedoria está justamente em procurar entender o universo do outro, em procurar olhar com empatia. Não precisamos pensar como o outro, mas podemos aprender com outros pontos de vista, com outras formas de pensar. Havia umas tirinhas antigas assim que tinha um menininho ou uma menininha nua que falavam amar é. Você lembra disso? Se você é do meu tempo vai lembrar. Mas nessas tirinhas tinha uma que era especial, que falava assim: amar é entender que em uma relação o outro sempre tem razão. Aí eu olhei e pensei assim, pô, isso é porque quem escreveu essa frase não vive com quem eu vivo. Brincadeiras à parte, essa frase queria dizer o seguinte, que amar é entender que em uma relação o outro também tem a sua razão. Todos nós temos uma razão de ser, e a minha razão de ser é totalmente diferente da sua, a minha forma de pensar é totalmente diferente da sua. Trabalhar em equipe é entender que cada pessoa tem a sua forma de entender o que é certo. O que é certo para você pode não ser certo para mim, mas está tudo certo quando entramos em um consenso, quando nós possamos trocar informações, entendermos um pouquinho melhor o outro ponto de vista. Quando nós olhamos com empatia o outro lado, nós estamos nada mais, nada menos do que aumentando o nosso nível de tolerância e respeito. É importante entendermos que tolerância e respeito sempre andam muito juntos. Primeiro, a tolerância. A tolerância é entender que a outra pessoa não necessita pensar como eu. É respeitar o outro ponto de vista. Quando nós possamos enxergar o outro de forma complementar e nós possamos agradecer pelo que o outro tem de melhor, nós estamos o respeitando. Mas na maior parte das vezes, nas organizações, não é isso que acontece. Vou colocar umas questões totalmente típicas que eu encontro no dia a dia. Muitas reuniões costumam discutir muito mais a culpa. A maior parte das empresas possuem sérios problemas. Quando se fala em reunião, ninguém quer participar, porque as pessoas já pensam que reunião só serve para discutir problemas. E quando vem o diretor ou o gerente falar esse problema aconteceu, uma das primeiras reações que costumam aparecer é: eu não tenho culpa. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Já, normalmente, essa pessoa que energicamente falou a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, depois vai ser apelidado pela equipe como o X9 ou o dedo duro, porque aquela pessoa, não deveria ter falado, deveria ter ficado quieto. Mas, nesse momento, nada foi solucionado. Apenas foi discutido de quem é a culpa para que a pessoa que passa a culpa para o outro possa se sentir um pouco, entre aspas, aliviada. O que não significa que isso vai melhorar a vida dessa pessoa. Até porque, se o problema não foi solucionado, ele vai se repetir. E da próxima vez o culpado pode ser outro. Mas, quando nós estamos fazendo isso, a grande tendência de um grupo é fazer com que isso se torne um campo de batalhas. Porque uma acusação normalmente gera uma defesa. O outro vai dizer, mas eu não tenho culpa, mas eu só fiz isso porque o outro fez aquilo. E normalmente as acusações se tornam totalmente defensivas, e uma defensiva corre um sério risco de tornar uma ofensiva. Quando nós tornamos a defensiva numa ofensiva, nós criamos a verdadeira guerra corporativa. E guerras, eu nunca vi uma guerra construir. Eu só vejo guerras destruírem. Empresas que voltam para a culpa e voltam para a acusação
costumam criar um campo de batalha, e campo de batalha só a destruição. Para que haja a construção, nós temos que acabar com a culpa e assumimos todos a responsabilidade. Quando nós deixamos a visão egoísta, e o que é egoísta? É quando o meu ego está na frente do outro, e passamos a ter uma relação altruísta, que é quando as minhas ações beneficiam o outro e não apenas a mim. Gosto muito de uma frase de Flávio Augusto. Flávio Augusto, fundador da WhatsApp e do Geração de Valor, também é CEO do meusucesso.com, do Orlando City, e ele fala que quando eu invisto no nós, o eu é recompensado. O que ele quer dizer isso? Que quanto mais eu penso no outro, mais também eu sou recompensado. Quanto mais eu penso nas outras pessoas, quanto mais eu faço o melhor da equipe, quanto mais visão eu tenho do coletivo do outro, mais eu cresço. Porque eu não consigo crescer sozinho se a minha equipe não crescer. A equipe crescendo, eu estou crescendo com a equipe. Talvez pode até ser mais lento o crescimento, mas ele é muito mais constante. Normalmente quando um profissional chega para mim e diz assim: Cláudio, eu estou saindo dessa empresa porque eu não tenho mais como crescer na empresa, eu costumo pensar, será que essa pessoa não está sendo um pouco míope? Porque se você realmente é um bom profissional, você faz a empresa crescer. E se você faz a empresa crescer, você cresce também. Então nunca há limite de crescimento em uma equipe. Há limites de crescimento apenas em grupos, quando cada um está correndo atrás apenas do seu sucesso individual e não está pensando no coletivo. E o que eu quero dizer, citando Flávio Augusto e vários outros pensadores, que quanto mais eu invisto no outro, mais eu estou recompensando a mim, eu penso que uma visão altruísta faz com que todos cresçamos, e é somente através de uma visão altruísta que nós conseguimos ter uma equipe que se respeita. E quanto maior o respeito da equipe, maior o crescimento coletivo. Mas o que acontece é que na maior parte das vezes não há o tal do respeito, há apenas uma obediência. Há uma diferença entre obediência e respeito. E é simples, imagina o seguinte, eu estou andando em uma avenida, nessa avenida o limite é 60 km por hora. Enquanto eu estou andando nessa avenida, eu estou com pressa e eu percebo que a avenida está livre. Qual é a tendência? Aumentar um pouquinho a velocidade. Quando percebo, eu já estou a 80 km por hora. Mas está tudo certo, porque a avenida está vazia. Claro que nesse momento eu não estou pensando que talvez uma bicicleta, uma pessoa pode correr e atravessar na rua e pode causar um acidente. Mas a minha preocupação está muito mais voltada em mim do que o coletivo. Mas quando eu faço isso, eu percebo que logo ali na frente tem um radar. E nesse radar, cujo limite de velocidade é 60 km por hora, vai fazer com que eu reduza a minha velocidade. Eu piso no freio bruscamente, a minha sorte é que não vem ninguém atrás, e eu consigo ajustar o meu limite de velocidade para o limite da rodovia. Nesse momento, eu não estou respeitando o limite de velocidade, mas eu estou obedecendo, porque eu não estou olhando para o outro. Eu simplesmente estou eliminando a possibilidade de tomar uma multa. Mas eu poderia estar causando um acidente nessa rodovia. Portanto, quando há obediência, não estou pensando no coletivo. Ao obedecer, eu estou pensando apenas em mim, de me eliminar de uma punição ou de uma culpa. Se na sua empresa as pessoas somente estão fazendo as coisas quando estão sendo supervisionadas, há uma falsa relação de harmonia. Por quê? Porque as pessoas fazem de conta que respeitam e os supervisores fazem de conta que lideram. Para que a gente possa melhorar o nível de confiança, é preciso haver mais presença, tanto da supervisão
com muito mais diálogo, conversas, não focando apenas na tarefa, mas focando no motivo, no porquê nós estamos fazendo isso, no coletivo, em um propósito coletivo. Por isso que é muito importante que hajam reuniões com discussões de fatos, não de culpados. Uma das primeiras regras que eu combino nas reuniões é: não fale sobre os comportamentos do colega, porque cada pessoa tem os seus motivos para ter devidos comportamentos. Fale sobre fatos e ideias. Aconteceu tal coisa, não importa. Hoje foi fulano, ontem foi ciclano, amanhã pode ser beltrano, mas não importa quem foi. Porque todos nós somos responsáveis, não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que acontecerá no futuro. Se nós temos essa compreensão, paramos de acusar pessoas e começamos a acreditar na eficiência do nós, do coletivo, de todos nós juntos caminhando em prol de um objetivo em comum, de um propósito em comum, de uma meta em comum que todos nós conseguimos fazer. Nesse momento, quando isso acontece, aí nós podemos arregaçar as mangas e trabalharmos em equipe. Para falarmos em equipe, eu gosto de uma brincadeira que eu costumo fazer nos meus treinamentos de integração de equipe. Essa brincadeira se chama Escravos de Jó. Você certamente já deve ter ouvido, né, ou até cantado na sua infância aquela musiquinha Escravos de Jó, jogavam caxangá. Pois é, essa brincadeira tão simples e até então tão ingênua pode nos ensinar muitas coisas. Primeiro, dizer como que eu aplico, né? Eu costumo aplicar essa brincadeira, normalmente a brincadeira se faz com um copo ou com uma lata, cujas pessoas passam com a mão, normalmente em um sentido da esquerda para a direita, sendo um sentido anti-horário, onde há umas pequenas regrinhas, como o tira e bota, né? O tira para trás, o bota para frente ou para dentro do grupo, e o zigue-zigue-zá. Porém, eu resolvi fazer isso com o corpo, colocando a equipe em um grupo, e nesse grupo, em um círculo, todos posicionados em círculo, e mexendo todo o corpo, dançando em sentido anti-horário ou da esquerda para a direita, e cantando a música Escravos de Jó. Nessa pequena brincadeira nós percebemos algumas questões. A primeira, eu vou falar sobre a palavra sinergia. O que é sinergia? É a energia de forma sinérgica, energia de forma combinada. É quando todos colocam força. Ou seja, se uma pessoa está arrastando os pés, não está colocando força direito, não vai funcionar a brincadeira. Precisa que todos andem e todos andem na mesma direção. Isso se chama sinergia. Não é diferente em um grupo de trabalho. Se uma pessoa está colocando força, está trabalhando dentro da rotina, a outra chega atrasado, não chega na hora, apenas se queixa, faz de conta que trabalha, mas não trabalha, não há um rendimento conjunto. Por isso, na sinergia, significa que todos nós precisamos caminhar no mesmo sentido. Além disso, também é preciso uma relação de empatia. E o que é a relação de empatia? É entender que nem todo mundo terá o mesmo ritmo. É entender que eu posso estar um pouco mais rápido que o fulano. Eu até posso fazer o possível para que o fulano se adapte ao meu ritmo. É importante, se você está andando muito devagar, procure entrar em contato com o seu grupo, entender o grupo e apresse um pouquinho mais, trabalhe com mais rapidez, bote um pouquinho mais de energia para que todos possam caminhar no mesmo ritmo. Mas se eu estou andando mais rápido do que o grupo, não significa que eu chegarei mais rápido, porque eu também dependo da minha equipe, eu também dependo das pessoas que estão comigo. Então, tolerar o tempo do meu colega significa talvez andar um pouquinho mais devagar, mas ir mais longe. Gosto também daquela frase de Ray Kroc, fundador do McDonald's, que diz que sozinhos até vamos mais rápido, mas juntos vamos
mais longe. E é justamente essa é a forma onde a relação de empatia no grupo. Quando eu olho para o outro, entendo o ritmo dele, respeito o ritmo do outro e me coloco no lugar do outro. Posso ajudá-lo a desenvolver, mas com muita tolerância e muito respeito. Essa relação de empatia faz com que eu também me desenvolva, porque quando eu estou me colocando no lugar do outro, eu estou percebendo um outro universo. E o perceber esse outro universo faz com que também o meu universo se amplie. E essa é a questão mágica de trabalhar com pessoas, de trabalhar com equipes. Também é importante a gente falar de sintonia. E o que é a sintonia? A sintonia é quando nós percebemos que todos estão caminhando no mesmo ritmo, da mesma forma. A brincadeira Escravos de Jó nos ensina que, por ser uma brincadeira, mesmo que haja um erro, é importante a gente levar de uma forma mais esportiva, olhar para o colega e não apenas exigir do outro, mas também se divertir com aquele momento. E a diversão vai fazer com que nós possamos nos ajustando aos poucos. Nós vamos adquirir a sintonia quando no final todos finalizaram com a mesma palavra e o mesmo passo. Mais interessante é que depois que nós finalizamos as brincadeiras em grupos individuais, nós reunimos 3 grupos de escravos de Jó. E os 3 grupos, um grupo precisava olhar para o outro. O que significa isso? Significa que o departamento de vendas, ele é muito importante que a equipe de vendas esteja alinhada, mas a equipe de vendas vai ter um limite se ela não perceber o ritmo da equipe de produção. E a equipe de produção terá um limite se ela não perceber que há um outro ritmo no departamento financeiro ou no departamento de gestão de pessoas. Nós temos que entender que na nossa empresa, cada equipe faz parte de uma grande equipe e que todos juntos precisamos combinar o nosso propósito e o nosso objetivo para que nós possamos, através da empatia com o próximo, todos colocarmos energia formando uma sinergia e com empatia e sinergia nós possamos gerar a sintonia. E como eu posso colaborar com a minha equipe? De uma forma muito simples. Primeiro temos que entender que uma equipe é um conjunto de voluntariados. Todos nós precisamos ser voluntários, nos doar um pouco. Se nós só estamos num lugar para recebermos, nós apenas vamos cumprir a nossa obrigação. Se eu apenas cumpro a minha obrigação, eu não estou sendo voluntário, também não estou respeitando, apenas estou obedecendo a empresa. E essa relação de apenas obedecer vai gerar toda aquela questão de culpa, de acusação e de guerra. Quando eu sou voluntário, eu realmente me dou ao grupo, eu não estou apenas olhando se o outro está sendo voluntário ou não. Isso não me importa tanto. O que importa é que quando nós estamos enxergando um propósito coletivo, a minha doação vai gerar frutos. E por isso eu preciso entender que quando eu estou fazendo o meu melhor, eu sou exemplo para os outros. E esse exemplo vai incentivar o outro a também se doar. Para que eu possa desenvolver melhor o meu voluntariado, é preciso que eu saia da minha zona de conforto. Aquele momento onde você está longe da ansiedade, longe do medo, longe da tensão e longe do estresse. Tudo para não me incomodar. Para não me incomodar, o que eu vou fazer? O feijãozinho com arroz. O que eu vou fazer? O básico. Aquilo que me passam para fazer. Se eu estou ali, eu até posso por um bom tempo permanecer nessa empresa dentro da zona de conforto. Só que é uma contradição de nós seres humanos. Todos nós temos sonhos, todos nós queremos crescer. E é impossível eu adquirir resultados diferentes agindo sempre da mesma forma. Se realmente
eu quero crescer e quero me desenvolver, eu vou precisar fazer além daquilo que eu faço. E para fazer além daquilo que eu faço, eu terei que sair da zona de conforto. Vou me defrontar com o desconforto. Vou me defrontar com a zona do medo, com a zona da ansiedade, com a zona do estresse, com a zona da dificuldade. E isso é importante para o crescimento pessoal. Estar muitas vezes com medo, ansioso, não significa que eu vou permanecer assim. Mas se eu tenho vontade de crescimento, eu posso olhar para todas aquelas emoções que estão me incomodando e fazer de tudo para mudar essa situação. Quando eu estou fazendo isso, eu estou evoluindo como pessoa. E para evoluir como pessoa, é preciso eu sair de uma postura reativa. E o que é uma postura reativa? É quando eu apenas reajo com aquilo que me é solicitado e passo a ter uma postura proativa. E o que é uma visão proativa? É quando eu enxergo o que precisa ser feito, quando eu enxergo o serviço, quando eu vejo realmente o que eu preciso fazer e vou lá e faço. A melhor forma de podermos sair da zona de conforto é deixando de ter uma visão reativa e passando a ter uma visão proativa. Não espere alguém fazer por você. Vá lá e faça. Mesmo que você possa errar na primeira vez, no primeiro momento. Aliás, dificilmente você irá acertar na primeira tentativa. Ainda mais quando está saindo da sua zona de conforto. É muito normal que nós possamos errar, é muito normal que o meu primeiro vídeo seja pior do que o segundo seja pior do que o terceiro seja pior do que o quarto. É muito importante que quando eu estou fazendo as minhas tentativas e saindo da minha zona de conforto, eu perceba o quanto eu posso mudar e o quanto eu posso evoluir. Portanto, a evolução está totalmente relacionado com a zona de desconforto, por sair do status quo, sair do básico. E o que isso tem a ver com o trabalho em equipe? Que quando nós temos uma equipe totalmente proativa, voltada para o propósito coletivo, nós aceleramos o ritmo dessa equipe e a equipe tem um crescimento muito mais constante. Costumo dizer que ninguém costuma ficar em um grupo que anda muito mais rápido. Ou você aumenta a velocidade ou você cai fora desse grupo. Portanto, quando todos estamos caminhando em ritmo mais acelerado, até aquela pessoa que está mais lenta tende a aumentar também o seu ritmo. Por isso, se você realmente quer que o outro seja mais empático, seja mais envolvente, seja mais proativo, seja mais voluntário, comece por você, não exigindo do outro, mas fazendo muito bem a sua parte a ponto que ela sirva de exemplo para os demais. Pois palavras até motivam, mas os exemplos arrastam. E quando nós temos uma equipe totalmente proativa, nós estamos falando de um terreno fértil para conflitos. Não teria como ser diferente. Se eu estou totalmente engajado com a empresa, eu estou totalmente pronto, estou comprometido com os resultados da empresa, eu vou dar as minhas opiniões para o crescimento da empresa. E o meu colega pode não concordar. E quando ele não concorda, significa que ele também está querendo o crescimento da empresa. Portanto, conflitos muitas vezes podem ser altamente produtivos. Agora, para que nós possamos tornar um conflito produtivo, algumas questões são extremamente importantes. Primeiro, é importante entendermos que quando eu estou discutindo com outra pessoa uma ideia, ao invés de eu pensar que ela está do outro lado da mesa, eu posso pensar que nós estamos do mesmo lado da mesa e do outro lado está o problema ou o desafio. Quando eu faço isso,
eu elimino qualquer possibilidade desse conflito virar uma guerra. Uma guerra que é uma disputa com acusações, com defesas e ataques. Para que eu possa fazer isso, eu preciso estar do lado do meu colega e ambos discutimos o que há de melhor para a empresa. Primeiro passo, já vai com a sua mentalidade pensando, essa pessoa não está contra mim, ela está contra o problema, assim como eu, estamos lado a lado. Essa é a primeira questão extremamente importante para que nós possamos fazer com que esse conflito se torne uma grande solução. Segundo passo muito importante, deixe o seu colega falar. Quanto mais ele falar, mais ele se expressar, melhor será a sensação de que ele esteja construindo. Quando você está ouvindo, você também está se preparando para poder ter melhores argumentos e ao mesmo tempo aprendendo com o argumento dele. Uma das questões mais corriqueiras e conflitos é que depois de 1 hora de discussão, um olha para o outro e diz, mas isso que você está falando é a mesma coisa que eu estava dizendo. Normalmente isso acontece quando um não está escutando o outro. Não basta ouvir, é preciso parar para escutar com atenção o que o outro está querendo dizer. Então, se você faz isso, talvez vocês estejam querendo falar a mesma coisa, só que de formas diferentes. Portanto, deixe o seu colega falar ao máximo antes de contra-argumentar. Outra sugestão é fazer perguntas. Faça perguntas. Pergunte para ele o que você quis dizer com isso. Me explique um pouco melhor. Faça perguntas abertas para que na resposta ele talvez até possa se desenvolver. Talvez a sua pergunta é o seu melhor contra-argumento, porque através da pergunta você não está apenas contra-argumentando, você está ajudando o seu colega a refletir sobre o argumento que ele acabou de passar. Então, perguntar durante um conflito é uma das melhores formas de gerar empatia e busca na solução. Portanto, que a pergunta seja de forma imparcial, não buscando acusar o outro ou voltar para os seus argumentos. Pergunte de forma imparcial, realmente demonstrando atenção no que o outro quer dizer. Outra dica, como diz Dale Carnegie no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, comece de forma amistosa. Mais ou menos assim. Muito importante a sua colocação. Que bom que você veio com esse assunto. Isso é muito importante para que nós possamos construir essa solução. Quando você começa de forma amistosa, ao invés de você gerar aquele embate da forma com que eu não concordo com você, eu discordo de você, o que você falou está errado, quando você dá importância ao que ele disse, ao invés de armá-lo, você ajuda com que ele crie uma empatia por você e com que a outra pessoa perceba que vocês dois não estão um contra o outro, mas os dois contra determinado desafio ou determinado problema. Use alguns argumentos que você tenha certeza que ele vai concordar, porque quando ele trouxer a concordância para você, automaticamente vocês já estão muito próximos de chegar a um consenso. Agora, pode acontecer de depois de 1 hora de discussão não chegarem a um consenso? Pode, isso também não é ruim, portanto, que você prometa a você mesmo que você vai refletir sobre o outro argumento. É importante que vocês olhem e dizem assim, não resolvemos ainda, mas nós vamos resolver. Isso é importante para que vocês tenham motivos de continuar trabalhando em conjunto, de continuar se entendendo. Quando eu olho para o outro com empatia, é muito mais fácil tornar esse conflito uma grande solução. E essa solução vai fazer com que as pessoas cresçam em conjunto. E quando os conflitos são gerados? Na maior parte das vezes, quando confrontam valores. Eu costumo dizer que comportamentos, todos nós somos totalmente diferentes das nossas formas de nos comportarmos. Porém, comportamentos são apenas o meio. O fim são os nossos valores, o nosso caráter. Portanto, não julgue tanto o comportamento da pessoa, mas
acompanhe, busca entender o caráter dessa pessoa. Muitas vezes o seu colega quer expressar uma coisa, mas a sua intenção é das melhores. Perceba a intenção que há por trás do comportamento. Quando nós olhamos o outro com mais empatia, buscando analisar não apenas o comportamento, mas a sua intenção que há por trás, é a melhor forma de podermos gerar uma sintonia entre as duas ideias. E isso faz com que possamos construir uma relação. As relações se constroem através de afinidades. As relações se constroem principalmente quando há afinidade de valores e caráter. E um grupo se torna uma equipe quando os nossos valores estão alinhados. Portanto, a última dica que eu dou nesse vídeo valioso para você que quer transformar o seu grupo em equipe: não abram mão nunca de seus valores. Os valores são inegociáveis. Em um grupo que trabalha junto com os mesmos valores e os mesmos propósitos, os comportamentos se adaptam aos valores e nunca os valores vão se adaptar ao seu comportamento. Espero ter ajudado você com essas dicas e se você realmente gostou, eu tenho um presente especial para você. Eu criei um e-book de como trabalhar em equipe, seus principais desafios e soluções. Está tudo lá. Você que é um empresário, proprietário de empresa, sugiro a você, esse e-book está dividido em 2. A primeira parte desse e-book é como trabalhar em equipe. Ou seja, essa primeira parte você pode imprimir e distribuir para todos os colaboradores de sua empresa. A segunda parte é como liderar uma verdadeira equipe. E essa segunda parte você pode imprimir e entregar para todos os líderes de sua empresa. Distribua para todas as pessoas que você acredita que podem somar para o desempenho da sua empresa. Se você é um colaborador que está mais no nível operacional, eu sugiro que você entregue esse e-book para o seu líder, para o seu supervisor, para o seu empresário, porque o meu objetivo é que as empresas possam aumentar e melhorar a sua empatia, sinergia e sintonia, para que todos possamos criar um mundo com mais consciência e propósito. Muito obrigado, me siga, continue me seguindo, dê a sua dica, a sua sugestão, curte, comente, compartilhe. Quanto mais feedback você me der, mais produtivo vai ser para o meu trabalho e para nós. Um grande abraço, valeu!